Saber os orixás não pode ser somente uma curiosidade, tem que ser algo também vivido. Algo vivido. E quando a gente pega as guias espirituais, né? Você me presta, Carol? Aí quando a gente pega essas aqui são as guias básicas, né? De quem faz o obi-cabeça, tá? Quem pode fazer o obi-cabeça? Qualquer pessoa pode fazer o obi-cabeça, que é uma liturgia de fortalecimento da mediunidade, que a gente coloca uma mesa de consagração para Oxalá e para Iemanjá. Alguns ingredientes para Oxalá, outros para Iemanjá, porque ambos são guardiões de todo o equilíbrio e paz das nossas cabeças, independentemente de quem seja o nosso orixá de cabeça, tá? Então essas são as guias básicas de todo um médium que entra numa casa espiritual que faz o obi-cabeça, ou bori, em algumas casas se chama do bori, né? Essas são as básicas. A pessoa pode ter a guia, né? Como Babi tá com a guia de Yansan, né? Ela é de Yansan, ela tem a guia dela. Pode sim, com certeza, a gente faz, né? A gente tem aqui as miçangas. Mas o que vai diferenciar dentro da educação espiritual, se aquilo vai ser somente um colar de miçangas de plástico ou um amuleto, vai ser toda a sua seriedade e a fé que você deposita naquilo. Porque ali é consagrado, ali é imantado em um banho de ervas, com ervas específicas. Tem toda uma questão quando vai amarrar, é tanto que não é qualquer pessoa que pode amarrar. Se fosse qualquer pessoa, seria um colar de miçangas, né? Não é qualquer pessoa que pode amarrar, então tem que ser os dirigentes espirituais, sacerdotes, equedes, tá? Para poder fazer a amarração, porque tem uma liturgia na hora de amarrar, então eu não estou amarrando ali, dando um nó, 2 nós, porque fica mais bonitinho e mais seguro. Não, tem toda uma questão de palavras que são ditas na hora que amarra, tudo certinho. Para ali ser imantado como uma guia espiritual, né? Uma guia espiritual. É tanto que tem pessoas que às vezes passam por determinados tipos de situações e a guia rompe, parte, quebra. E não parte no local que foi dado o nó. É tão real isso daí de proteção que ela parte, o nylon rompe, parte. E aí a pessoa chega na roupa em algum local, chega que as pontas, né, ficam saindo. Isso daí é real. Isso ali prova que algum campo energético entrou, cruzou com você, bateu na sua guia e ainda bem que você estava ali com o seu amuleto. Porque se você não tivesse, né? Hoje nós temos a opção também da medalha de Pai Damião, né? Essa de Madre Pérola, que também já teve gente aqui, relatos, que rompeu. A minha no Ciganos rompeu, partiu, né? Ainda bem que foi na medalha, né? Então, é tanto que agora eu estou usando outra. E aí, é muito importante que a gente dê essa seriedade dentro da nossa educação espiritual, porque senão guias se tornam colares de plástico. Como acomodar essas guias? Eu posso colocar jogada na minha bolsa, né, misturado com a carteira, com a chave, com a conta de água, de energia? Óbvio que não, porque ali tem uma sacralidade, né? Então não custa nada pegar um saquinho, né? Eu digo um saquinho, mas tem gente que pega um paninho, bota ali certinho, porque ali é o seu amuleto, é ali a sua consagração. Então você coloca tudo corretamente e ali depois você deposita, guarda corretamente, porque ali é o seu amuleto. Porque senão, é como eu falei, se torna um colar de plástico. Um colar de plástico, se torna um colar de plástico. Então já perdeu ali o valor da sacralidade. E o Contregum, a Arleide me perguntou hoje, né, e a gente colocou aqui também, o Contregum, ele é feito de palhas da costa. Essas palhas da costa, elas dão em os pés. Agora que eu tô vendo que Davi já chegou, não foi? Os pés que dá a palha da costa parecem com coqueiros, com dedezeiro. É bem parecido, tá? Então coloca para secar essas palhas, né? Desse pé específico. E aí vai como se pegasse um garfo. Tá? Eu vou dizer assim, não é um garfo, é um instrumento propício. Como se pegasse um garfo e vai desfiando as folhas e formam aqueles fios ali da palha da costa. Ok. Feito isso daí, qual é a sacralidade disso daí? Em toda a costa de África tem essas plantas, porque de acordo com a liturgia iorubana dos africanos, a costa africana é protegida por tais palhas para conter a incidência de espíritos desencarnados,
espíritos trevosos, enfim. Então a palha da costa tem esse poder de impedir que espíritos desencarnados, vampirizados, né, vampiros energéticos e espíritos malignos, digamos assim, vampirizem, roubem o nosso ectoplasma. Ok. E aí a gente faz o quê? O contregum. O contregum, ele é feito com 9 fios de palhas da costa. Por que 9 fios de palhas, né? Não 2, 3, 5. É algum número cabalístico? Não. É um número em homenagem a Yansan. É o número de Yansan, 9. Então, como Yansan ela é a rainha do domínio dos eguns, nós pegamos 9 fios de palha da costa, separamos de 3 em 3, então ficam 3 bloquinhos de 3 fios, né? E a gente começa a trançar, a fazer uma trança realmente ali. E ali a ideia é o quê? Quem está fazendo o contregum não ficar com conversas à toa, ter toda uma total concentração no que está fazendo, porque ali é um instrumento também sacralizado. Porque senão vai ser apenas um cintozinho de enfeite de palha. Mas ali não é um cinto de palha. Ali é um contra-egum. É uma blindagem energética que você vai ter agora no seu corpo. E por que a gente utiliza mais próximo ao umbigo e não mais para cima ou algum outro local? Porque no umbigo, existem várias culturas que falam que o nosso umbigo é o local onde a gente solta energia. É tanto que os mais velhos dizem assim, coloque um alho, bote um alho, né? Coloque um algodão com água, né? Imantado numa água para conter alguma coisa. O bebezinho quando está com cólica, bote um algodãozinho com um chá de camomila, sei lá o que for, no umbigo que passa, algo desse tipo. Porque o umbigo, esse chakra daqui, esse centro energético, é o que a gente doa energia. Isso daí, todos os seres humanos, tá? Fazem isso. Então, quando a gente entra em um ambiente que está carregado alguma coisa, a gente começa automaticamente a esvaziar aqui o campo energético. E se você já está com pouca reserva, danou-se, né? Porque aí vai a reserva e mais um pouquinho que você tiver, tá? Então, a gente às vezes sai o quê? Exausto, cansado, porque a gente começou a doar muita energia para equilibrar o campo energético. Porque a gente é bonzinho? Não, porque assim como eu, outras pessoas que estavam ali naquela sala também começaram nessa perspectiva. Só que às vezes o campo estava tão denso que nem a energia de todo mundo que estava ali na sala inconscientemente conseguiu neutralizar ali o campo negativo que estava instaurado. E aí o contregum ele é colocado aqui nessa região mais próxima do umbigo da gente. Quais são os momentos que a gente pode utilizar o contregum? O contregum é muito importante que a gente utilize o quê? Numa viagem, porque é aeroporto, rodoviária, locais que tem muito trânsito de pessoas, consequentemente vai ter muito fluxo de energia. E eu posso ficar vigilante dos domínios espirituais da minha mente, do meu campo, mas eu não posso ficar responsável pelo que os outros estão. Então, às vezes são legiões. Aquela pessoa que senta do meu lado, na poltrona ali do avião, eu não sei quais são as legiões. Imagine o quanto de pesado um avião, às vezes, faz uma viagem. Às vezes são toneladas de cargas energéticas negativas que um avião só carrega. Um ônibus, um carro, né? Então o que? Rodoviárias, aeroportos, é importante, vai viajar, coloca seu contregum, tá? A pessoa vai dar aula, no trabalho normal, né? Eu digo dar aula porque a pessoa está exposta ali, né? Uma palestra, ou no próprio trabalho também pode utilizar o contregum. Pode utilizar, porque ali é um amuleto que você pode utilizar quando necessário. Se você quiser usar 24 horas na sua vida, pode. Só não pode na hora de ter relação sexual. Na hora de ter relação sexual, você tira seu contregum, tá? E você tem ali sua relação e depois você pode recolocar tranquilamente seu contregum. O único momento que você não pode ficar utilizando o contregum é no momento da relação sexual. É muito importante aí no contregum o quê? Às vezes você vai no cemitério, num velório. Ali existem falanges, né? Ali existem falanges. Então é importante que você vá ali, porque o contregum ele fecha, principalmente esse chakra daqui, e consequentemente a gente para de emanar tanta energia para neutralizar o ambiente e dar uma blindagem da conexão com todo e qualquer espírito que esteja precisando ali de uma caridade, digamos assim, né? Existem algumas pessoas, alguns sacerdotes ainda, que falam que quem utiliza o contregum
só incorpora, né, os médiuns de incorporação, só incorpora guia espiritual. Porque o Contregum impede que espíritos desencarnados incorporem e passem por guia espiritual. Vejam como é forte um Contregum. Eu digo o quê? Que pode, teoricamente blinda. Por quê? Nós temos um campo que se chama mente, que ele pode se conectar com qualquer vibração. Então eu posso estar de Contregum daqui até os pés, mumificado de Contregum. Vai impedir que algum ser de uma vibração não tão legal se aproprie do meu ectoplasma? Não vai. Porque se minha mente estiver conectada com aquele ser não precisa estar incorporado para drenar o meu campo energético. Porque a espiritualidade é sábia. Tanto a espiritualidade de guiança, quanto a espiritualidade dos vampiros espirituais. Eles são inteligentes. Então eles têm técnicas suficientes de, à distância, eles começarem a sugar o meu campo energético, porque eu, mentalmente, estou conectado com aquele ser. Então, por isso que eu falo o quê? Que, teoricamente, o Contregum, ele blinda, mas também você precisa estar vigilante, como todo em qualquer situação da nossa vida. Então, teoricamente, quem está com Contregum, utilizando Contregum, só incorporaria guiança, né? Não incorporaria espíritos desencarnados. Quem não incorpora, né? Ogãs, Equés, pessoas que ainda não sabem qual o tipo de mediunidade efetiva, como seria? O poder intuitivo, às vezes fica parecendo ruído. Antigamente, hoje não, hoje está tudo digital, mas antigamente os aparelhos de televisão, a gente rodava assim para sintonizar, para chegar no canal, né? Quero o SBT, quero o Globo, né? A gente rodava ali e às vezes ficava meio assim, enquanto a gente não encontrava o ponto, meio parecido com o rádio, né? Porque hoje em dia a gente digita ali o número do rádio, já vai nos hertz, né? Ali certinho. Mas antigamente a gente rodava para encaixar ali, né? 88.9. A gente, até ficar 88.9 ainda ficava um chiadinho. Isso daí pode acontecer também com, inclusive, quem não incorpora, tá? Estou com Contregum, mas o meu poder intuitivo, minha percepção espiritual está ali meio desconectada, porque a minha mente está meio fora do propósito. Então, utilizar as guias e o Contregum tem algumas dessas importâncias. Eu falei de forma bem resumida, só para que vocês entendam a importância de uma guia espiritual, né? Às vezes eu vejo pessoas o quê? Indo para o supermercado, indo para o show com a guia, né? Usando o guia. Pode? Pode. Agora é muito importante que a pessoa tenha a atenção da sacralidade. Porque da mesma forma que eu já vi pessoas no supermercado, em shows, também eu já vi pessoas em bares, tomando todas e com a guiança. Ou seja, eu vou me valer de uma sacralidade. Não, eu estou blindado, porque eu estou de guia. Eu estou de guia. E ali eu vou tomar todas, porque eu estou de guia, porque eu estou de Contregum. Acabou, furou o bloqueio, porque a sua mente, a guarda caiu, porque a gente quando ingere bebidas alcoólicas, as nossas percepções, né? Eu sei disso porque eu já bebi e acredito que muitos de vocês já também fizeram ou fazem né, o uso de bebida alcoólica. As nossas percepções, tanto que o quê? Não dirija, se beber não dirija. Porque a nossa atenção fica meio que prejudicada. Se a nossa atenção física fica meio que prejudicada, imagine espiritual. Né? Então não posso me valer, não, estou de guia. Não, minha guia está na bolsa. Piorou, tá bem, né, meu filho? Tá bem longe aí de você. Tá? Então, assim, guia e Contregum é muito importante que a gente dê o tom de sacralidade que precisa. Babi, queria